Na verdade, nós estamos falando lucidez na nossa vida, né? Lucidez é uma palavra que vem de luz. O Sutra do Coração, que muitos de vocês conhecem, ele fala exatamente disso. E o nosso superior da nossa ordem aqui para a América do Sul, o monge Saikawa Sokan, ele costuma dizer que a parte mais importante do Sutra é dizer que quando o Kannon Bodhisattva observou claramente, esse observar com clareza, a luz é isto, né? Nós humanos precisamos de luz, de claridade para ver as coisas, né? O Batman não precisa, porque ele tem anteninhas e vê no escuro. Corujas também veem no escuro, né? Nós humanos não somos seres notívagos, embora alguns de nós tenhamos hábitos notívagos, mas a nossa visão, os nossos olhos, o nosso aparelho de visão, ele foi feito para responder à luz, à claridade. Tanto que no escuro a gente tem certas dificuldades. Se você estiver numa sala completamente escura, sem nenhuma luz, geralmente nós não vemos coisa alguma. Então, quando se fala de lucidez, se fala de ter luz para que você possa ver com clareza e ter discernimento correto. Então, preciso da clareza de pensamento. Há pessoas que têm deficiência visual e podem ter muita lucidez, porque tem uma luz interior, uma capacidade interior de percepção que não é necessária ver, porque vê de outra maneira. Porque percebe, porque os sentidos, eles acabam se compensando no nosso cérebro. Se um dos sentidos falha, outros sentidos se desenvolvem mais. É maravilhoso o ser humano, a mente humana é extraordinária. Então estamos falando de como ter mais lucidez, mais clareza, como é que podemos ter mais sabedoria, discernimento correto. O monge Thich Nhat Hanh, que é o vietnamita, ele acha que nós não devíamos usar a palavra sabedoria, porque as pessoas acham que sabedoria é uma coisa distante, né? Os sábios. Não, ele fala, sabedoria significa compreensão, compreender. E nós temos capacidade de compreensão. Existem vários níveis de compreensão, né? Existe um nível de uma compreensão mais profunda, que é esse observar profundo. Kannon Bodhisattva, Kuan Yin, Avalokitesvara Bodhisattva, o nome de Avalokitesvara Bodhisattva significa aquele, aquela que observa em profundidade e atende os pedidos verdadeiros. Em japonês fala kannon. Kan, esse caractere kan significa observar profundamente. On são os sons. Não é que ouve os sons, que vê os sons e atende às necessidades verdadeiras. Essa capacidade que é nossa, que é humana. Às vezes a gente finge que não viu. Não tem, a pessoa está pedindo ali uma esmola, uma coisa. Não dá. Enfim, então, o governo é que vai cuidar, alguém vai cuidar, não é comigo. Se eu der, eu vou viciar esta pessoa impedinte. Né? Aqui não é proibido dar esmola? Não sejam infratores da lei. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, ele foi um praticante da minha comunidade há muitos anos, e ele é um artista plástico, e o ano passado ele fuma muito e ele descobriu que ele está com câncer. Então ficou um tempo lá no Hospital do Câncer e tal, e aí me convidou queria me encontrar. Quando eu fui encontrar, ele já tinha saído do hospital, que o hospital era bem do lado do templo, estava fácil, mas ele tinha voltado para a casa dele. E eu fui visitá-lo, a casa dele era um caos, mas uma bagunça. Eu nunca vi uma bagunça tão grande na minha vida. Era tudo misturado, porque a pessoa acha que porque é artista, né? Mas que é isso? É artista ou é autista, né? Está fechado para a realidade, é uma bagunça, mas uma coisa. Aí eu peguei uma senhora que me ajuda às vezes a lavar roupa em casa, ela foi com a filha, ficaram quase enlouquecidas para pôr uma certa ordem
naquele caos. E recentemente saiu uma revista, a Veja de São Paulo, publicou que eu ganho muito bem. Antes fosse, sabe? Aí ele me telefona e diz assim, se eu não posso dar dinheiro para ele comprar remédio. Tão bonitinho. Eu falei para ele assim, eu compro uma obra de arte sua, mas eu não te dou dinheiro para comprar remédio assim. Mas me diga, qual é a obra de arte que você pode... Porque ele também é apegado, sabe? Ele não vende e não dá para ninguém. Então a casa é aquela bagunça, né? Porque as obras são todas lá. E não é muita coisa, ele borda. Além de fazer pintura, ele borda, sabe? E tem bordados lindíssimos. Eu falei, escolhe aquele que você acha que você pode se libertar dele. E eu dou dinheiro para os seus remédios. Eu pago o preço que você quiser, mas eu vou comprar uma obra sua. Eu acho isso importante mesmo, né? Porque a pessoa depois cria o vício, né? Os outros têm que me dar dinheiro, os outros têm que me sustentar, não tem nada. Por que você não criou causas e condições na sua vida? Ficou fazendo o quê? Pensando o quê? Que nunca vai ficar doente, que nunca vai precisar de nada? Não é? Tem pessoas que fumam e não ficam doentes, outras que fumam e ficam. E são escolhas que nós temos que fazer. Eu vou fazer isso e posso ter uma doença grave. Eu não me importo. Tá bom, então faça. Aí o que ele tem medo agora não é morrer. É a morte por sufocação, que acontece com os fumantes. Sabiam disso? Eu não sabia. Ele que veio dizer para mim, eu tenho muito medo de uma morte com muita dor e sufocado, sem ar, não consegue respirar. O ar não entra no pulmão. Deve ser apavorante, né? Morrer sufocado. E ele falou comigo esses dias, antes de eu vir aqui. Nos falamos pelo telefone. Eu disse, eu vou visitar você. Separe a sua obra de arte. E eu espero que você não morra sufocado. Ele falou assim, é a terceira vez que a senhora fala para mim. Eu falei, você que me contou. Que não quer morrer assim, então faça alguma coisa para não morrer assim, né? Mas é isto. Então temos Buda como o Buda histórico, que eu contei a historinha dele, né? Que ele vê o morto, que ele vai criar causas e condições, depois disso ele vai fazer meditação, ele vai fazer grandes práticas meditativas com o grupo de yoga, depois ele vai fazer práticas de grandes jejuns, que são os tapas, né? Não vou comer isso, não vou comer aquilo. Aí ele também chega à conclusão que isso não está deixando mais sábio, ele come arroz doce que a pastora Sujata dá, coitadinho do Joel, passou mal lá. Né, Joel? Joel só bebia cerveja, porque a água, ele estava apavorado com a água lá da Índia. O lama ficou bem doente, vocês não se esqueçam disso. Não é brincadeira mesmo, né? E eu estava toda faceira, sabe, Joel? Que lá não passava. Estava bem, falei, ai, que legal, eu sou santa, né? Comigo. Cheguei no Brasil, foi uma beleza. E o Joel, que estava comigo lá na Índia, ele foi junto para Varanasi, de Varanasi a gente foi para Bodh Gaya. Tinha um grande encontro, era janeiro, monges tibetanos, eram multidões lá rezando pela paz mundial. Tinha monges de outras tradições e tudo, e o Joel, coitadinho, no quarto do hotel, sofrendo, tomando cerveja, com sede, mais cerveja. A gente passa cada coisa na vida divertido, né? Mas Bodh Gaya, esse lugar é onde Buda teve a sua experiência iluminada. Ele sentou-se lá em meditação, né? E ficou 7 dias. A nossa tradição, diferente da do tibetano, ela ficou 7 dias e 7 noites meditando, não 49 dias. E na manhã do 8º dia ele teve o despertar. E dentro dos estudiosos japoneses, que são grandes pesquisadores atuais, a data da sua iluminação seria o que hoje é 8 de dezembro. Então a gente faz sempre um retiro de 1 a 8 de dezembro, que é uma homenagem a esse personagem histórico que nos deixa a prova de que é possível, em uma semana, acessarmos a nossa mente natural, a nossa mente verdadeira. Então ele ficou, e durante essa semana ele passou por muitas provas, muitas dificuldades, teve que vencer muitos obstáculos. Estamos no joguinho de novo, olha lá ele lá, querendo meditar, e vem tentações, vem mulheres bonitas, sexo. Não. Aí ele não vai para o sexo,
ele esquece, passa. Comida, coisas confortáveis, né? Quero um assento confortável, uma cama gostosa, quero comida. Tudo isso são as tentações. Ele está sentado embaixo de uma árvore, o tronco é duro, né? Então ele fica lembrando como era gostosinho, os abanos, moscas, né? Você pode imaginar, né? Num país quente, sentado embaixo de uma árvore, 7 dias e 7 noites, foi provocado por tudo, pernilongo, tudo que existe, né? Dengue, sabe lá. O que tinha, né? Mas ele se mantém firme em seus propósitos. E a última tentação que vem é a que eu mais gosto, porque diz que o rei dos demônios, tem alguém chamado Mara aqui? Mara é o nome do demônio na Índia. Mara, que existe aqui no Brasil, é um nome italiano que não tem nada a ver com demônio. Então o rei dos demônios aparece e diz para ele: você é o máximo. Agora você sim acessou o nível superior de consciência. Você é o Buda, é o iluminado. Sabe? A provocação do orgulho. Eu mais que o outro, eu melhor que o outro, eu que pratico o que você que mora comigo não pratica. Se vocês tiveram um pensamentinho assim, perderam a mente Buda. Se tiver um instante esse pensamento, olha aquele ali que ainda não alcançou nada, eu que já alcancei, perdeu a mente Buda. Por isso que ele é sabidão, ele não é bobo, ele não cai nessa conversa. Ele põe a mãozinha na terra, olha só que bonito. A terra que é humus, humildade, de onde viria a palavra humano, que é feito da terra, que é filho e filha da terra, mamãe terra, que a maioria não cuida, que abusa da mamãe. Imagina o abusar da mamãe, bater na mamãe, cuspir na mamãe, machucar a mamãe, ferir a mamãe. É mais ou menos isso que muitas pessoas fazem, né? Sem a percepção. Então, com esse sentido de humus, de humildade, ele põe a mão e diz assim: eu não sou melhor nem maior, a terra é minha testemunha, que não estou me achando. Que é um perigo isso para nós, né? A gente fica se achando. Não estou me achando. Estou aprendendo, estou num processo. E aí o diabão vai embora, porque essa é dualidade ainda. Quando a gente fala de diabo, é uma palavra que quer dizer dual, dois. O oposto de dois é o uno. Quando você acessa a capacidade de se perceber interligado a tudo que existe, a todos, não tem mais a dualidade. Eu e o outro, o ser humano e a natureza. A gente põe tudo assim, eu sou também o outro. O outro também sou eu. Eu sou a natureza também sou eu. Percebe? É essa mudança. Então não tem um melhor que o outro. Nós todos estamos em níveis diferentes nas nossas práticas, procuras, na nossa compreensão da realidade. Mas não é porque neste momento estamos com conhecimentos diferentes ou experiências diferentes que um é superior ao outro, porque não é superior. Porque mesmo porque a gente fala assim, você acha que um Buda, ele se mantém no estado do Buda sempre, se não há nada fixo nem nada permanente. Primeiro ensinamento, primeira regra, nada fixo, nada permanente. Um Buda não é eternamente Buda, e a gente fala que é. Só é Buda enquanto pratica como Buda. Se deixou de praticar como Buda, não é mais. A gente teve coisas graves nos Estados Unidos, né? De alguns professores que ficaram tantanzinhos, né? E que começaram, um deles era soro positivo, começou a fazer sexo com as alunas, com os alunos, com todo mundo, né? Porque ele afinal era um Buda, era um ser livre, e através da prática sexual ele estava ensinando a eles o caminho iluminado. Contaminou um monte de gente, morreu bem contaminadinho, doentinho. Por isso que a gente fala, é muito perigoso o que se passa na nossa mente. E Buda não ensinou nada disso. Pelo contrário, quando ele se torna Buda, quando ele sai da casa da família, ele faz um voto de castidade. Ele faz um voto de não casamento mais. Não relação sexual, ponto, com ninguém. E o texto é bem interessante que fala isso. Não tem relações sexuais com a pessoa do mesmo sexo,
com pessoas do sexo oposto, não tem relações sexuais com a mãe, com o pai, com o tio, com a filha, com o primo, não tem relações sexuais com animais e nem com fantasmas, nem acordado, nem dormindo. Vocês viram um filme chamado Sansara? Quem viu sabe, foi difícil para o menino, né? Porque na hora que ele dormia, era uma beleza. A energia sexual estava ativada no corpo dele. E às vezes quando você fala não pode, aí que ativa, né? Quando eu era criança, meu pai disse assim, aqueles livros você não pode ler. Foi um por um. Então, em vez da gente dizer não pode, use com parcimônia, com cuidado, com respeito, né? Shakyamuni Buda tem a sua experiência mística, depois que o demônio do orgulho vai embora, ele tem essa percepção que a frase dele é essa, eu, a grande terra e todos os seres, não falava de universo, pluriverso, essa palavra não existia, né? Eu e tudo que existe no céu e na terra, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho, a verdade. Não tem uma coisa, o caminho que está lá. Você é o caminho, a sua vida é. A percepção, eu saio do que a gente chama do casulo, como se a gente fosse um bichinho que está virando borboleta, né? Está dentro do casulinho, vê um pouquinho, tem coisas ali fora, legal. Mas se não está na hora de sair, não pode sair. E não pode ninguém ir lá querer abrir o casulo, né? Como uma flor que vai desabrochar. Você não pode ir lá abrir as pétalas, desabrocha logo. Você quebra, você mata o bichinho, mata a planta. Então, o que a gente faz? A gente aquece para que as pessoas, no seu próprio momento, desabrochem. Desabrochem para essa sabedoria. Mas precisa ter estímulo mental. Então, a gente tem livros, tem aulas, tem ensinamentos, tem encontros. Encontros em que a gente procura falar o Dharma, uns com os outros. Eu estive num mosteiro no Japão. Das várias experiências que eu estive lá, era um mosteiro masculino, no qual eu passei 8 meses, tinha outras monjas morando lá também. E o nosso Tenzo, que era o chefe da cozinha, gostava muito de saquê. O templo era muito frio, no Japão os monges bebem e casam. Então não há nada errado para nós, nem com a sexualidade, nem com a bebida e nem com a comida, não são necessariamente vegetarianos nem veganos. Isso é uma escolha pessoal e individual. Casamento e sexualidade também é uma questão pessoal e individual. A bebida também. Eu, por exemplo, não bebo álcool de jeito nenhum, mas eu já bebi. Como monja e tudo, até um dia que abusei, falei que absurdo, monja, para com isso, e parei. Sexo, a mesma coisa. Cigarro, a mesma coisa, fumar. Um dia eu falei, minha filha chegou para mim e disse assim, mamãe, é tão feio uma monja fumando. Aí eu tinha ficado muito resfriada, estava com bronquite, não dava para fumar mesmo, foi uma oportunidade e parei. Então a gente faz as coisas e a gente desiste, você acha que não é bom, você para de fazer, né? A minha dificuldade agora é com a comida, mas eu ainda chego lá. Vocês estão gordinha, não vou comer batata, é batata. Não vou comer pão. Mas enfim, a gente chega lá, vai chegando. Ela gostou, é a Cecília, né? Então, o que eu estava falando mesmo? Antes da comida toda. No mosteiro do Japão tinha o Tenzo, que era o homem que cuidava da cozinha, que gostava de um saquezinho, porque lá também era muito frio. Nós estávamos numa área muito montanhosa, que nevava muito. E inverno, ele tinha saquê para pôr na comida. A gente usa muito saquê na comida japonesa, né? E ele aproveitava e tlum. E teve uma manhã, depois do café da manhã, ele passou por mim e vinha atrás dele um outro monge, e eu vi a carinha dele, sabe, cara de ressaca? Que todo barulho incomoda, né? Que fica muito sensível. E o monge que vinha atrás dele, eu falei, o nosso Tenzo hoje, né? E ele virou-se para mim e disse assim, e você? Isso é um ensinamento muito grande. E você? Por que está se preocupando com o outro? O que você tem que ver com a vida alheia? Como está você? Por que se preocupa como é que o outro está? Ele que cuide dele. A prática dele não é da sua conta.
E às vezes nós na sanga, na comunidade, fazemos isso. Ficamos querendo controlar o outro. O outro está manifestando o que ele pode manifestar naquele momento. Você seja o exemplo e o modelo. Não se preocupe tanto, porque ele tem professores, ele tem pessoas para orientá-lo, não é você que orienta. A força da sanga, a gente diz que é como uma floresta, uma mata, que as árvores elas crescem retas para chegar ao sol. Se uma delas começa a nascer tortinha, a outra que está reta vai mostrar o caminho, mas não vai ficar brincando e querendo empurrar a outra para ficar reta. E às vezes na convivência nós queremos fazer isso. Queremos fazer isso com pais, com tios, às vezes com os próprios filhos. Cada criança, cada ser humano tem o seu crescimento, a sua condição, a sua capacidade, o seu desenvolvimento, as suas vocações. E tem gente que quer governar, né? Eu quero que você faça, sei lá o quê, vai ser médico. Ah, mas eu gosto tanto de cantar, então você vai ser um médico cantor. E a pessoa entra na faculdade de medicina, na hora que vê o primeiro defunto lá, todo estraçalhado, aberto, desmaia. Não quero. E muitos desistem, né? E muitos desistem porque não era vocação. Foi uma coisa que foi empurrada, foi imposta por alguém. Tudo que é imposto por alguém é o imposto. E a gente tem que trabalhar muito para conseguir pagar o imposto, né? Ou seja, o esforço tem que ser muito maior para atender uma profissão, até uma arte que não seja da sua vocação. A criança não tem nenhuma vocação para a música. Minha irmã era assim, coitadinha. Ela, depois, ela se tornou médica. Quando na faculdade ela foi cantar no coral, descobriram que ela tinha um desvio no ouvido. Ela não era capaz de reproduzir o som que ela ouvia, coitada. E queriam, por toda a lei, que ela estudasse piano. Ela chorava na aula de piano, quase morria. Ela odiava piano. E minha mãe sentava do lado e disse, vai estudar piano. Crianças precisam conhecer música. A gente chamava aula do ranho. De um rolo de papel higiênico, porque ela chorava a aula inteirinha. Até que a minha mãe desistiu, né? Mas a bobagem é isto, né? De querer forçar uma criança a fazer uma coisa que ela realmente não tem aptidão para, porque ela tinha até uma deficiência que só foi descoberta quando ela fez 20 anos, quando foi cantar no coral da faculdade. E que não teria sido nunca notado se ela não fosse ter feito medicina e tentar entrar no coral. Então, coisas da nossa vida, de percepção de que cada uma de nós é único. Lucidez é isto. Eu percebo que o outro não é como eu. Nós tivemos um grande monge na nossa ordem, chama Keizan Jokin da Yosho, viveu no século XIV, e que ele tinha uma grande vocação para a vida monástica, adorava aquilo. Entrou menininho, com 8 anos de idade, entrou para o mosteiro, limpava o chão, as unhinhas toda cortadinha, mas fazia tudo, era uma gracinha, adorava aquilo. Quando ele fica adulto, dão para ele o Kiyosako, que não é a palmatória, mas ele é um pouco maior. No Zen budismo tem um pauzinho assim, comprido, fininho. Quem está dormindo e bocejando leva a paulada aqui no ombro, pá, que é para acordar. Pois o menino virou um diabinho. Quando ele ficou adulto, ele batia em todos. Ia lá, estavam todos meio dormindo, cansados, né? Acordavam muito cedo, ficavam até muito tarde meditando. Alguns não tinham vocação, estavam lá porque estavam com fome, porque eram situações de guerra, né? Tinha várias razões para se tornarem monásticos. Bastava dormir que ele era aí, pá! E um dia ele estava lá pronto para dar uma sova, porque às vezes a sova era maior, se fizessem coisas erradas, era assim em público. Por exemplo, suponha que a nossa cozinheira maravilhosa fez uma coisa errada na cozinha. Aí a gente vai lá cometer errado, a gente traz ela aqui na frente de todos e dá-lhe uma sova, 30 pauladas, pá, 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 pá. E assim ele era. E nesse dia ele pegou lá o pauzinho dele de bater, e na hora que ele ia bater, ele veio para ele, na mente dele, veio a imagem da mãe, e a mãe misturada com o Kanon Bodhisattva, que é a Avalokitesvara, que é o Bodhisattva da compaixão. E é como se ele ouvisse a mãe dele dizer para ele, meu filho, não trate os outros dessa maneira. Respeite que sejam diferentes de você. Não queiram que eles sejam como você. Eles são o que são. E nesse dia,
ele não bateu. E a partir desse dia ele virou um outro monge. Um monge de muita delicadeza e muito cuidado. As pessoas não são como você é. Mas se elas se aproximam de você, você pode estimulá-las a um caminho de prática, que não vai ser como o seu, mas vai ser o caminho que elas podem seguir. É interessante isso, né? Ele que era muito rígido, muito duro. A gente fala, quem é muito rígido, muito duro, quebra. E quem é macio, como o bambu é flexível. Por isso, no Japão, a gente tem 3 árvores que simbolizam grandes congratulações. Fala Sho Hakubai. Sho, pinheiro. Vocês estão cheios de pinheiros aqui, né? O pinheiro é da longevidade. Longevidade saudável. O pinheiro se mantém verde em todas as estações do ano. Que é como deve ser o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. Não perder o frescor da descoberta, seja em que época da vida for, quer seja na velhice, na juventude, quer seja na alegria ou na dor ou no sofrimento. Manter o frescor, o pinheiro. O segundo é o bambu, que é não perder a flexibilidade, não se enrijecer. Quando neva muito, o bambu, às vezes, a cabecinha dele vai até o chão, mas ele não se quebra. Na ventania, ele se move, mas não se parte. Então, isso é importante a gente desenvolver em nós isso. Se teve um atrito com alguém, uma dificuldade, o primeiro a dizer, poxa, desculpe que eu te incomodei. Esse é o mais forte. Não é aquele que diz, eu não vou falar nada. Ela tem que vir te pedir desculpas para mim, a culpa foi dela. Isso é rigidez. Essa rigidez é perigosa, ela não é benéfica. A gente transforma com calor, com acolhida, com ternura, com amor, não com gelo. E o terceiro é a flor da meixeira. A meixeira, para nós no Zen Budismo, é o símbolo da transmissão do Dharma. A meixeira branca é a primeira que desabrocha no comecinho da primavera. Ela anuncia a primavera. Está tudo gelado, nem tem passarinho cantando, está tudo quieto, quieto. A árvore da meixeira parece que está morta, ela está completamente seca. Não tem uma folha, não tem nada. Você acha que a árvore morreu. E aí começa a aparecer uma bolinha branquinha e perfumada. A neve não tem perfume. De repente você sente uma fragrância. É a meixeira que começa a desabrochar. É belíssimo. É o símbolo da transmissão. É a capacidade da resiliência. Mesmo que as coisas sejam muito contrárias aos meus propósitos, eu não desisto deles. Eu aguardo o momento certo. E no momento certo, desabrocha. Então, são 3 grandes congratulações, que são usadas em cerimônias de inaugurações, de casamentos, de nascimentos, né? Sho Hakubai. Tem um saquê com esse nome, Sho Hakubai. Porque geralmente se usa. Por que se usa o saquê muito no Japão? Porque ele é feito de arroz. Arroz é a comida básica. Na época da guerra, o grande sofrimento no Japão é que tinha que comer batata. Para nós, uma festa, né? Batata e nozes. Nozes era comida que substituía. Então, um japonês que viveu na época da guerra no Japão, se oferece batata com nozes, ele quer morrer. Para nós é um festival de alegria, né? São coisas que ficaram muito marcadas, porque era o que faltava. Então, nós temos, de novo, vamos voltar para Buda, que é o ser iluminado, que tem a clareza, que tem lucidez, que toma decisões adequadas, que tem a capacidade de ver a realidade como ela é e escolher como é que vai se manifestar naquela circunstância. E que não é sempre se manifesta do mesmo jeito, mas em cada circunstância tem uma maneira adequada de se manifestar. Então, isso é chamado um Buda. Tem o Buda histórico que viveu na Índia, tem cada um de nós que é capaz de despertar a mente Buda, de estimular essas sinapses neurais para que se manifeste. E tem a natureza Buda, que em japonês fala Busho. Bu quer dizer Buda e Sho, natureza. Que tudo que existe é a natureza Buda se manifestando, tudo. O plástico também.
Tudo que existe. Não há nada fora da natureza Buda. Natureza Buda não tem dentro nem fora. Tudo que existe é esta natureza iluminada se manifestando. E a diferença é quando nós, humanos, temos a capacidade de percebê-lo. Porque quando nós, humanos, percebemos, a nossa vida entra em harmonia. Harmonia. Conosco, com esse nosso sistema, com esse organismo vivo individual, que não vive sem o organismo vivo do planeta Terra. E por isso nós cuidamos. E nós passamos a cuidar de cada planta, de cada inseto, de cada bichinho, de cada água, de cada solo. Cuidamos do ar. Aliás, se vocês querem saber do ar, vocês devem falar com Sato-san, com Milton Sato, que está ali. Ele vende uns aparelhos para fazer propaganda. Ele vende uns aparelhos mágicos que limpam o ar. Você passa assim no tapete, o Lama já comprou vários, estou falando que é bom. Você passa assim, aqui acho que tem, não é? É um aparelho que limpa tudo, tira ácaros da cama, do chão, do tapete. E ele falou, eu vinha vindo no carro com ele, ele me trouxe, eu estou repagando, né? Retribuindo a carona. Mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim que nós, humanos, temos uma maneira de pensar que está toda invertida na história, né? Primeiro, nós temos que ter ar puro. Porque a coisa mais importante para o ser humano é o oxigênio. Ah? Primeira necessidade é oxigênio. Nós deixamos para a última. Oxigênio puro. Para isso ele tem o aparelhinho que limpa, que purifica a casa, tudo, né? Primeiro é o oxigênio. Depois nós temos que ter a terra, as águas, entende? Para que a gente tenha uma boa alimentação. Depois disso, depois disso temos a mente limpa, né? A mente hábil, capaz de ver a realidade, de atuar nessa realidade. Respiramos para que possamos pensar melhor, oxigenar melhor o nosso corpo e, portanto, vivermos melhor com mais lucidez. Então, começamos por aí. Aí nós precisamos ter alimentos que estejam puros, que não estejam cheios de venenos, para que o nosso corpo funcione bem. Depois disso é que a gente vai precisar de roupa. Depois disso que a gente tem com que se cobrir, a gente precisa de uma casinha. E depois disso é que a gente precisa meio de transporte. A nossa sociedade vive o oposto. Primeiro eu tenho que ter um carro bem legal. Depois eu tenho que ter uma casa bem bonita, tenho que ter muitas roupas e muitas coisas para eu exibir para os outros como eu tenho bom gosto. Depois disso eu como qualquer coisa, porque afinal comer, a propaganda está dizendo isso é bom, gostoso, vou comer qualquer coisa. E não me preocupo muito se a minha mente está lúcida e não me preocupo bem se o ar que eu estou respirando é bom. É interessante. Ele é um praticante budista há muitos anos. Então, veja só, para ele vender um aparelho que realmente purifica o ar, e ele também tem um que purifica as águas, ele leva a nossa reflexão sobre a saúde mental, saúde física e mental. E o que o sistema de saúde universal diz? O que é saúde? É física, mental e social. Nós temos que ter saúde física, o corpinho está bom, temos que ter saúde mental, porque não adianta o corpinho estar bom e a mente está tantã. E temos que ter saúde social. Se o nosso corpo está bem, se a nossa mente está bem, nós nos relacionamos bem. Se eu não estou me relacionando bem, alguma coisa está errada comigo. E, aliás, isso eu aprendi com o Lama. O Lama Santen, um dia, eu ouvi uma palestra, estava junto com ele e ele estava fazendo uma palestra, e ele disse assim, sabe como eu falo para os meus alunos, para eles saberem se a sua prática está boa? Se seus relacionamentos estão melhores. Se estão se relacionando melhor com as pessoas com quem você convive, a sua prática está certa. Mas se os seus relacionamentos pessoais e sociais não estão bem, alguma coisa errada com a sua prática. Mesmo que você fique horas fazendo preces, mantras, pujas, se você não está se relacionando bem, quer seja no trabalho, quer seja na família, quer seja no bairro, com vizinhos e com amigos, é porque sua prática não é correta. E nós vamos conversar sobre isso depois do almoço.
Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos, todos e todas, nos tornar o caminho iluminado. Muito obrigada, bom almoço. A gente come de preferência não falando muito, pode falar, não é proibido falar, a gente não está num retiro de silêncio, mas para saborear o alimento. Quando você fizer seu prato, não ponha de mais nem de menos. Põe aquela porção que é adequada para sua necessidade. Tem pessoas que precisam comer mais, outras menos, não tem nada a ver com tamanho. Conheço moças muito magrinhas e pequenininhas e que precisam comer muito, porque elas tem uma queima muito rápido, e outros que são grandões e que podem comer pouco. Então você sabe da sua necessidade verdadeira, faça um prato adequado para não desperdiçar, para ter para todos também, e coma com atenção. Primeiro a gente olha para o prato, depois deixa sentir o cheirinho dos alimentos, tudo isso nos alimenta. E quando comer, sinta o sabor na sua boca. Imagine que tem pessoas que ficaram horas aí para nos fazer a comida. A gente... Não, vai sentir o sabor de cada alimento, é gostoso. E a gente fica mais bem alimentado assim, tá bem? E nos encontramos aqui às 2 horas. Tem lugares bonitos para passear, para brincar, para correr. Até já. Obrigada.